a tua graça sobre as nossas vidas. Enche-nos com teu Espírito Santo, nos abençoando e nos fortalecendo, ó Deus, nos guiando nesta aula, nesses ensinamentos, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alguma dúvida que ficou de ontem, não? Vocês receberam meu artigo aí sobre o Ministério Pastora ou não? Isso. Recebi sim, pastor. Ainda não li, porque não deu tempo ainda para mim. Mas aí não tem, assim, porque a nossa aula, nossa disciplina, nosso módulo, ela, infelizmente, ela termina amanhã, né? Porque foram uma coisa, assim, bem breve, devido ao final do ano, mas eu espero daqui para lá, para amanhã, a gente dar um fundamental para vocês, né? E aí depois vocês podem ler o artigo, se amanhã a gente tiver como discutir, não. Senão, depois vocês podem entrar pelo meu WhatsApp e a gente fazer uma discussão, né, sem problema nenhum, sobre o tema. Eu vou depois socializar as respostas do primeiro trabalho, que foi religião, religiosidade e espiritualidade, para vocês. Eu não vou colocar o nome das pessoas, não, vou só colocar os comentários que eles fizeram, para que vocês possam ler de todos, inclusive de vocês, para vocês socializar isso aí e aprender cada vez mais um com o outro. E o segundo trabalho nosso é sobre chamado e vocação, que nós vamos hoje dar um pouquinho de pincelada nos slides, para o segundo trabalho. E o nosso terceiro trabalho será um questionário que eu vou distribuir para vocês depois de aula de amanhã, e vocês têm até o dia 5, 7 de dezembro para nos entregar. Dia 5, pelo menos, porque dia 10 eu vou fechar as notas. Então, dia 5, vocês mandando, são perguntas pessoais, que vocês vão responder, vão ler o material, as aulas que foram dadas, vocês vão responder com suas próprias palavras, né? 2 linhas, 3 linhas. Se você entender que aquela frase ou 2 frases que você colocou responde a minha pergunta, eu vou considerar, tá certo? E a última, 10ª, vocês vão fazer apenas uma lauda do comentário que eu coloquei aí de 1 Pedro 5, de 1 a 4, Timóteo capítulo 2, né? Tito capítulo 2 e Timóteo capítulo 3, né? Então, vocês vão fazer uma harmonia desses textos, vão ler todos esses textos e vão fazer, assim, uma interpretação, como se você estivesse escrevendo para uma ordenação de pastor, para uma festa de ordenação, de posse de pastor, ou pregando uma pregação. Vocês vão escrever isso aí em apenas uma página, entendeu? Para que vocês possam entender quais as características de um verdadeiro pastor. Certo? Esses trabalhos que eu vejo assim que não são muito puxados, tá certo? Que dá para a gente terminar daqui para o final do ano, que o importante não é abarrotar vocês de trabalho, de compêndios e de livro, porque não vai adiantar, vocês não vão ter tempo para ler. O importante é que vocês, se a semente seja lançada, e durante as férias vocês podem comprar um livro, não muito grosso, mais ou menos, que fale sobre ministério pastoral, pastorear, e dar uma lidazinha nas férias. Ali vocês assimilam realmente o nosso objetivo, tá certo? Dentro da nossa matéria. Na próxima vez, quando o Betel me convidar, a gente faz uma coisa mais elástica, né? Mais extensa, e dá um conteúdo, né, maior. Mas esse aqui dá para a gente chegar onde nós estamos querendo chegar, tá certo? Estão aí com os slides ou não? Ou saiu? Parece que saiu, né? Ainda está, professor. Tá? Então, vamos lá. Né? Nossa teologia pastoral. Nós estamos aqui do slide
36. Autoridade pastoral. Pastores são vistos como representantes do sagrado. Olha a frase bem interessante. Nós somos vistos como representantes do sagrado. A gravatinha clerical, ela foi uma invenção dos protestantes da Europa. Professor, os slides não estão aparecendo. Não? Então, eu vou compartilhar. Boa noite, graças a Deus. Rapaz, está aparecendo numa página única. Todos. Todos. Eu até tô... Ah, é verdade. Peraí, viu? Esse aparece. Retornar a aparição, não. Deixa eu botar de novo, viu? Agora sim. Isso, era assim. Então, o pastor, ele é visto como representante do sagrado, certo? Lá no nosso compartilhamento. Já está aparecendo aí? Vou sair de novo. Ainda está funcionando. Tá, né? Vamos permitir. Isso. Pastores são vistos como representantes do sagrado, vinculadores de bênçãos do cuidado espiritual, intérpretes autorizados das escrituras e orientações éticas. A gravata clerical, quando a gente compra a camisa especializada e coloca aquela gravata, é uma criação da igreja protestante, né, da Inglaterra, da Europa. Só que quando o evangelho chega no Brasil pelos portugueses, pelos americanos, então os americanos eles tinham outro estilo de vestimenta e de cultura. E aí o que é que aconteceu? A igreja protestante foi perdendo essa prática, e aí os padres aproveitaram para utilizar algo que veio lá da igreja anglicana também, da Inglaterra, e aí ficou como se usasse aquela gravata clerical fosse um estilo dos padres. E até hoje há uma certa resistência quando alguém coloca uma gravata clerical nas igrejas evangélicas brasileiras, como se fosse algo de católico, né? Mas, por exemplo, se não houvesse esse problema no Brasil, esses conflitos com relação a tudo isso, quando você chega vestido com a gravata clerical em qualquer ambiente, as pessoas já lhe olham como representante do sagrado. Era essa a intenção, realmente, dos protestantes da Europa. E esse costume se perdeu, né? Quando o padre, por exemplo, antigamente, ele só se vestia, só andava de batina, era uma identificação de que ele era um representante do sagrado, a partir da questão da própria aparência. E isso foi perdido com o tempo, e poucas pessoas ou poucos pastores usam a questão da gravata clerical. E quando usa, há uma certa resistência, principalmente se você for pregar numa igreja pentecostal e você for com aquela gravata clerical, fica um ambiente meio assim, como diz, desconfortável, tanto para você como para quem está na igreja. Mesmo aqueles pastores que rejeitam ser tomados como modelos, reconhecem que a sua própria comunidade assim os vê e deles espera um comportamento diferenciado. Apesar de toda a ênfase protestante no sacerdócio,
universal de todos os crentes, há um carisma institucional que diferencia o pastor, seja pelo título, seja pelas vestes que usa no momento do culto, pelo domínio maior que possui da interpretação bíblica de versículos, de doutrinas e pela oratória. Então, o pastor, ele é uma autoridade, né? Seja onde ele chegar, tá certo? Ele é visto como um representante do sagrado, como se fosse um representante de Deus, né? Em todos os ambientes. Muitos membros da igreja os veem não apenas como alguém à parte, como alguém acima deles. Eles veem como alguém acima deles. Em confraternizações, almoço ou festas de aniversário, sempre se espera que o pastor ou a pastora dirija a oração de ações de graças e traga uma reflexão. O pastor ou a pastora, queira ou não, representam Deus, Cristo e a igreja. Essa condição certamente confere certos privilégios e liberdades, tais como abraçar pessoas com mais frequências que outros membros, mesmo que sozinho. Um pastor conhecido sempre conta que as senhoras mais idosas de uma comunidade gostam de dizer: pastor, o senhor é a única pessoa que me abraça e me beija na igreja. Lá em Tito, capítulo 2, ele vai nos orientar com relação ao nosso comportamento relacional com os irmãos da igreja. Ele diz que com as mulheres idosas, como se fossem nossas mães, nosso trato, né? Agora, a gente precisa evitar também abraçar demais, tá? Beijar demais, nada com exagero e desequilíbrio. Porque, às vezes ninguém, nem você, nem a pessoa tem má intenção, mas, às vezes, o próprio marido daquela irmã ele é um pouco ciumento. E, às vezes, ele não gosta que o pastor, quem quer que seja, esteja abraçando a esposa dele e tal. E aí ele, às vezes, não diz por respeito ao pastor, ele sabe que não tem nada de maldade, mas no íntimo dele ele gostaria que isso não acontecesse. Então, Tito está dizendo que no relacionamento, a questão relacional na igreja, com as senhoras, você deve tratá-las como se fossem suas mães. Com as irmãs da sua idade, casadas, você deve tratá-las como irmãs. Com as solteiras, como se fossem suas filhas. E as crianças a gente pode dar um beijo na cabeça, abraçar e tal. As jovens solteiras, a gente deve evitar muita intimidade, muito contato físico e tudo. As casadas, principalmente, as solteiras a gente pode dar um cheiro na testa, alguma coisa, um aperto de mão, um abraço de lado, uma coisa assim. As casadas a gente evite abraçá-las, beijá-las, e certos momentos de intimidade, que seja intimamente ou que seja em público, né? No aniversário, você dá um abraço, parabéns e tal, mas nada de forma exagerada. E as senhoras de forma mais contida e também como se fossem suas mães. Então, você tem que ter um certo cuidado com relação a essa questão relacional, conforme orienta Tito, capítulo 2. Né? No slide 38, diz assim: é muito fácil cruzar a linha entre o cuidado pastoral e a intimidade com a pessoa. Né? Por exemplo, um pastor amigo meu, ele foi fazer uma visita, parece que ele foi falar ou deixar uma encomenda na casa de uma irmã, das auxiliadoras, e ele precisava deixar essa encomenda lá. Quando ele chegou lá, o esposo dela não era crente. E ele chegou e disse: Fátima está aí? Aí o cara atendeu e tal, todo meio estranho, disse: olha, ela não está não, ela saiu, mas diga o que o senhor deseja. Não, porque eu vim deixar aqui essa encomenda para ela, não dá para o senhor entregar, ela foi embora. Isso gerou um problema seríssimo
com aquela irmã, porque aquele homem era super ciumento. E aí ele disse, quando a mulher chegou, ele estava aborrecido, disse, que intimidade é essa? O pastor chega aqui e chama você de Fátima. Né? Então, uma coisa simples, e que a irmã tentou explicar, e ela depois foi falar com o pastor depois foi lá na casa dele com a esposa, mas não foi tratar desse assunto, foi com a esposa para que ele tivesse uma outra visão, um outro pensamento com relação àquilo, e com muito esforço ele tentou reverter a situação. Mas ele, assim, ele entendeu como se fosse uma coisa muito íntima entre ela e o pastor. Então, às vezes a gente precisa entender isso, né? Chega na casa da pessoa, se o irmão é da igreja, todo mundo, tudo bem, mas se ele não é crente, a gente não sabe o que gera lá dentro daquela família. Às vezes ele é muito ciumento, ele é muito possessivo, e aí, às vezes, a pessoa é viva, ou então diz, ó, eu sou o pastor fulano, eu vim aqui saber da irmã Fátima, eu vim deixar essa encomenda, ela não está, mas o senhor pode ficar com a encomenda, muito obrigado. Então, todo um cuidado com essa questão, né, de relacionamentos, né, com as ovelhas. Pessoas em situação de crise sempre são mais vulneráveis, e se o pastor estiver em crise, e se houver alguma identidade próxima, por exemplo, o perigo ainda é maior. Um pastor respondeu, embora relativamente jovem na igreja, sinto-me como uma figura paterna, ou um tio mais velho, alguém que inspira confiança e que é o conselheiro. Então, imagina um pastor toma posse de uma igreja antiga como eu, por exemplo, a primeira igreja que eu fui pastorear, ela já tinha 57 anos de existência. Então, tinha pessoas antigas, presbíteros antigos, jovens, adolescentes, mas eu tinha 25 anos de idade. Então, eu era um garoto, eu era um menino. Então, embora relativamente jovem, na igreja, você precisa sentir-se como uma figura paterna, como um tio mais velho, como alguém que inspira confiança e que é o conselheiro da igreja. Mesmo você com 25 anos, você ter habilidade de aconselhar uma irmã de 70, um senhor de 75 anos. Quando eu estava lá, por exemplo, tinha um casal que o senhor tinha 75 anos e a mulher tinha 70, mas ela morria de ciúme dele. Era um ciúme patológico. Ele vivia muito sofrido com isso, porque tudo dela ela relacionava a questão da traição, por que ele saiu, quando ele foi. E ele era um cara altamente direito, crente, nunca tinha acontecido nada, mas ela tinha uma insegurança e uma patologia de um ciúme terrível. E ele veio para mim conversar comigo. Disse, pastor Pedro, eu sei que o senhor é tão jovenzinho, mas eu vou contar a minha história para o senhor, para ver se o senhor consegue me ajudar. E aí ele contou o sofrimento dele, que já tinha pensado em desistir, de deixar a mulher, mas ela era tudo cronometrado, se ele demorasse no canto, era uma briga, era uma confusão. Toda mulher, para ela, ele queria ele, e ele começou a conversar comigo, e ela não queria que ele contasse isso para ninguém, porque é aquela velha história, né? Roupa suja se lava em casa. E aí, às vezes, você vai sofrendo com essas roupas sujas em casa, e alguém lá fora pode ajudar você a resolver. E aí, com o tempo, eu fui entrando no circuito, e aí comecei a entender as condições dela. O pai dela era daquele forma, o pai dela aumentava o muro da casa para que ninguém olhasse para a esposa dele, e ela foi criada nesse ambiente muito hostil. Isso criou sérios problemas de insegurança e patologia de ciúme na vida daquela senhorinha. E aí eu trabalhei com eles assim 6 meses, acompanhando. Naquele tempo eu não tinha muita experiência, não tinha muita habilidade, mas fui lendo alguma coisa e orando, e fui conversando e mostrando para ela algumas alternativas que ela tinha, orava e tudo. E, graças a Deus, vamos imaginar que ela deu uma melhorada
significativamente. E 50% ela melhorou durante o tempo que eu pastoreei aquela igreja, mas ela não ficou 100% curada daquele problema. Ela já morreu, ele também. Então, embora relativamente jovem na igreja, você precisa sentir-se como uma pessoa paterna, um tio mais velho, um irmão mais velho, alguém que inspira confiança como um conselheiro. Qualquer relação, irmãos, entre uma ovelha, um pastor que se inicia como aconselhamento e posteriormente evolua para a intimidade sexual, é incestuoso, porque abusa da confiança da outra pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Então, se você está no gabinete, o irmão começa a falar com você, por exemplo, uma irmã chegou para mim e disse a mim que o marido fazia mais de 1 ano que não procurava ela. E sempre que ela ia falar, era aquela confusão, aquela briga, aquela coisa terrível, e ela estava assim, pensando em separar. E aí eu disse, não, irmão, vamos orar, vamos ver qual é o problema, que seu marido ele não é doente, ele não tem problema físico e tudo, e tal. E ele também era evangélico. Então, eu comecei a entrar no circuito, fui entrando, e a gente não conseguia detectar o problema. Uma determinada vez, eu sentado lá, ele era professor de universidade, e eu fui lá pegar lá uns documentos, uma coisa assim, que eu estava tentando fazer um curso, e eu sentado num birô, assim, sentado, ele passou com um aluno, conversando e tal. Aí o camarada que estava perto de mim disse, aquele cabo ali, esse aí é o macho dele. Aí eu olhei assim, fiquei assim, chocado, né? Eu disse, mas você tem certeza? Ele disse, aqui da universidade todo mundo sabe disso. Ele vive com esse homem. Ele é casado, e diz que é evangélico. E o cara da minha igreja, né? Aí eu fiquei por ali, anotei o nome do camarada e fui procurar ele, né? Chamei ele, um particular, nós conversamos, ele confessou realmente, e aí conversamos depois, ele e a esposa, ele chorou muito, pediu para a esposa não deixar ele e tal, aquela situação toda. Aí eu disse, olha, só tem um meio, é você se arrepender, você se restabelecer, se recuperar, cumprir a disciplina da igreja, e aí essa questão dela ficar com você é uma questão muito particular dela. E ali ele não aceitou o meu conselho, ele saiu da igreja e se separou, né? E até hoje ele vive com essa pessoa, com esse rapaz lá, não sei o quê, já deve, não sei mais da história dele. E ela viveu um tempo separada, divorciou, arranjou outro casamento, hoje vive muito bem, tal. Então, veja o desfecho da história, né, que você enfrenta como pastor dentro de um gabinete ou dentro da comunidade. E aí, depois de um tempo, foi que eu levei o assunto, né? Porque na igreja congregacional é mais complicado você resolver essas questões, porque você tem que levar para a assembleia de membros. Você reúne a igreja, uma assembleia de todos os membros, e ali você vai dizer, irmão fulano está sendo disciplinado por isso, o comportamento inconveniente. Hoje não pode mais dizer por quê, porque a pessoa pode ir na justiça. Mas antigamente você dizia por quê. Hoje a gente coloca assim, comportamento inconveniente, de acordo, fora dos padrões da Bíblia e tal, por isso que a igreja disciplinou fulano por tantos meses, ou desligou ele no rol de membro, ou excluiu, né? E aí, numa igreja mais episcopal, uma igreja mais fechada, não, você reúne ali só a liderança, comunica a disciplina, informa ele, porque a igreja às vezes não toma nem conhecimento do que foi que aconteceu, né? Uma vez que o clero representa Deus, qualquer violação por parte disso é sentida pelo membro como tendo sido violentado pelo próprio Deus. Então, se ele chega para mim e confessa, me dá uma informação privilegiada, eu aproveito daquela informação privilegiada para extorquí-lo, por exemplo, ou para me envolver sentimentalmente com aquela minha ovelha, então eu abusei da confiança. É como se Deus, o próprio Deus,
tivesse violentado aquela pessoa, porque eu sou representante do sagrado. Muitos pastores reclamaram a falta de preparação nos seminários para a ética pastoral dentro desses princípios. Por exemplo, tem pastor que escuta um casal no gabinete e no culto da noite ele prega sobre aquele tema. Ele escuta conselho de um casal, aí vai lá no púlpito e diz, olha, irmão, essa semana eu fui procurado por um casal assim, não diz o nome não, mas nem o que dizer, porque quem está na igreja vai entender que foi aquela pessoa. E se a pessoa estiver na igreja, ouvindo aquela mensagem que você expôs o problema daquela pessoa, no mínimo, ela se sentiu traída, abusada, violentada, né? Colocado o seu problema exposto, ou ela pode se decepcionar, com certeza, com você, ou ela pode sair da igreja e não vir mais. Então, ela tem várias reações. Então, isso deve ser evitado. No ministério pastoral, é preciso ser capaz de discutir de modo maduro com um membro sobre questões sexuais, sem envolver-se sexualmente. E o seminário não nos preparou para isso, né? Então, isso é muito interessante. Por exemplo, quando um ginecologista ou um psicólogo é acusado de abusar sexualmente de uma paciente, a denúncia é remetida a um conselho ou comitê de profissionais da área. Se o assédio for comprovado, esses profissionais não apenas aplicarão alguma advertência em alguns casos, cassarão temporariamente ou definitivamente o exercício da profissão. Se um médico violentar uma paciente e ela denunciar ele no conselho, ele pode ter o seu exercício cassado. Então, o pastor, as ovelhas, geralmente, elas não fazem isso. Elas são violentadas e a tendência delas é sair da igreja. Entendeu? Fica calada, às vezes envergonhada, mas se ela fizer um documento por escrito, contando a história, ou juntamente, por exemplo, um pastor, ele fazia assim, ele estava se relacionando sexualmente com algumas ovelhas da igreja pela internet, pelo vídeo, pelo YouTube, não sei. Então, a pessoa lá do outro lado, a mulher lá, tirava a roupa, ficava no vídeo, no computador, e ele lá do outro lado ficava olhando e se masturbando. E o esposo da mulher começou a desconfiar disso. Ele aproveitou, veio por trás, ela estava distraída, e ele foi e tirou a foto do computador, o pastor lá do outro lado, e tirou a foto dela também. Tirou assim numa posição que pegou os dois. E aí ele fez um comunicado para a denominação, o Conselho de Pastores, que o pastor fulano de tal estava nessas condições com a esposa dele, e isso gerou um processo, e esse pastor foi excluído do quadro de ministro. Excluído, né? Então, ele na igreja, naquela denominação, ele não pode mais pastorear. E para onde ele for, se alguém pedir uma recomendação dele, a recomendação que se vai é essa, que ele foi excluído por isso. Se a denominação lá quiser aceitar, quiser fazer um tratamento com ele, uma recuperação, e isso se repetiu várias vezes, aí começou, quando surgiu essa denúncia, surgiu outras denúncias dele, né? Não foi só um caso, há uns 3 ou 4, 5 casos comprovados que estava acontecendo isso com moças, com irmãs da igreja, com mulheres casadas, e tudo dentro do gabinete dele, dentro da igreja, ele usando esses expedientes. E aí tem outros casos o pastor deixou o computador aberto, lá o computador da igreja, alguém olhou, aí viu as fotos dele com um homossexual, ou entrando com fotos. Aí se processou, tirou a foto, gravou e manda para o conselho. Aí o conselho vai, dependendo do caso, ou ele vai aplicar uma advertência, ou ele vai suspender as atividades dele por um tempo, ou ele vai ter o seu ministério excluído
daquele quadro de ministro. Naquela denominação, ele não pode mais ser pastor. Como nós não temos um sistema, né, único, por exemplo, de que aquele pastor não pudesse mais ser pastor de igreja nenhuma, ele pode, por conta dele, ele abrir uma igreja, abrir um trabalho independente, lá não sei aonde, no outro canto, o povo não sabe e tal, ou ele pode ir para outra denominação, e lá a denominação aceita, não quer saber por que foi, e se sabe, aceita, e isso tem gerado problemas dentro das igrejas e dentro da questão das denominações, né? Porque se ele for para o Japão, tu sabe, né? Infelizmente, se você fizer um caso de pedofilia aqui no Brasil e surgir na mídia, você pode ir para o Japão. Vai aparecer alguém que diz, é aquele lá, né? Aquele pastor lá que aconteceu isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa relação, com essa questão da nossa reputação ministerial. Ela pode destruir o seu ministério, destruir a sua reputação, sua moral, envergonhar a sua família, seus filhos, né, e criar sequelas profundas na vida da sua família, na vida da sua própria vida, sua esposa e sucessivamente. Então, nós vamos ter agora os nossos últimos slides, são 4, nós vamos falar sobre a elegância do comportamento. Pastor. Oi. Gustavo falando. É realmente muito, muito triste você lidar com uma situação constrangedora dessa. Eu falo isso porque, recentemente, infelizmente, a igreja pela qual eu congrego passou por uma situação muito triste desse tipo, onde o nosso pastor, presidente, no caso, ele se envolveu num pecado imoral sexualmente, né, onde ele estava assediando a esposa do vice-pastor, e quão isso foi, assim, danoso para a vida da igreja. Né? Hoje nós estamos, assim, graças a Deus, o Senhor enviou um novo pastor, estamos caminhando. Estão se recuperando, né? Oi? Estão se recuperando, né? Estamos se recuperando, mas isso dividiu a igreja de uma forma que, nossa, foi, difícil. assim, realmente destruidor. E É uma ferida que vai sarando a longo prazo. Eu já fui presidente 10 anos da denominação que abrange a região Nordeste. E eu já participei de vários casos de resolução de problemas de paz, mas é muito difícil para a gente, até mesmo como pastor, sabe? Tem casos que a gente vê que é uma questão da fraqueza mesmo do cara, sabe? A gente tem uma pena dele, olha assim para ele, o cara todo acabado, arruinado, família destruída, igreja acabada, e você fica assim, de partir o coração. Tem outros que são arrogantes, que lhe enfrentam, dizem dizer que é mentira, diz que você está perseguindo ele, que não sei o quê, e procura todos os tipos de prova para provar o contrário, às vezes até a própria mulher que ele se envolveu, ele chega até a pagar para ela mentir, por exemplo, que não houve isso. E olha, é tão difícil o negócio de você resolver esses casos, porque é um negócio constrangedor. Quando o pastor é humilde, e ele chega para você e diz, meu irmão, eu pequei, tenha misericórdia de mim, aí fica mais fácil da gente resolver. Mas quando ele começa a negar, e a gente tem que ir atrás de testemunho, tem que ir atrás de documentos, coisas que comprovem, foto, e para você poder realmente dizer que é verdade. E mesmo assim, tem deles que dizem que você foi injusto, perseguidor, sai falando mal de você, e você tem que aplicar a disciplina, não tem como. E chegar para a igreja assim, na igreja diz, olha, irmão, está aprovado, isso é assim, assim, o pastor não é mais pastor da igreja, nós vamos deixar aqui o irmão interinamente, às vezes tem deles que fica na cidade, quer ficar frequentando a igreja, e olha, é uma coisa assim, uma coisa terrível para todo mundo, a cidade fica envergonhada, né? Olha, esse pastor que aconteceu esse caso do vídeo, lá na cidade, a população ficou sabendo. Quando ele passava na rua, os homens se escoravam na parede assim, diziam, cuidado, lá vem o tarado, Olha que situação, rapaz. Uma cidade pequena, né?
Então, isso para recuperar a igreja numa situação dessa, primeiro a igreja tem que ter uma história. Se for uma igreja na cidade histórica, que já tenha passado pastores de renome, que tem uma igreja de credibilidade, o povo vai entender que o culpado é aquele cara. Mas se é uma igreja que teve um caso, teve outro, então, olha, essa igreja, ela, infelizmente, ou ela continua lutando, ou ela fecha as portas, porque ela não tem mais credibilidade nenhuma perante a cidade. Então, você tem que pensar, se eu fizer isso, eu vou prejudicar a minha vida, prejudicar a vida de uma comunidade, a cidade onde eu estou, a minha família, a minha esposa, meus filhos, e assim vai estragando todo esse caso, simplesmente pela falta de perdão. O caso, por exemplo, de Caio Fábio. Aquilo ali, tudo de Caio Fábio, foi feridas, mágoas que ele não resolveu perdoar. Primeiro, ele não admitiu que errou, e segundo, ele não perdoou quem o puniu. Então, ali era para ele ter caído em si, ter dito: eu errei, eu pequei, estou à disposição do presbitério, vocês façam o que vocês têm que fazer, agora tenha misericórdia de mim, me ajudem a recuperar-se. Aí, tinham dado uma disciplina, 2 anos, talvez, tinham restaurado o casamento dele e tal, um acompanhamento, tivesse levado ele para uma clínica de estresse, para o cara ficar lá um ano dentro de uma restauração, de repente ele se recuperava, voltaria, perdoava quem deveria perdoar, talvez fosse para outro país, outro estado, ou para um campo missionário, começava de novo, e hoje, quem sabe, ele tivesse uma igreja presbiteriana boa, já tinha passado. Porque o mais importante é você reconhecer seu erro, confessar o seu pecado. Então, diz aqui, ó, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, o verdadeiro arrependimento é quando você deixa o pecado. Enquanto você ficar mentindo, escondendo, e não quer deixar, mesmo que você se arrependa e não deixou de praticar, você não se arrependeu verdadeiramente. Então, aquele que confessa e deixa, esse é o verdadeiro arrependimento, e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Aí Deus vai te abençoar. Então, até hoje, você vê Caio Fábio, quando alguém fala de igreja, ele joga aquele veneno dele contra a igreja, contra a instituição, que não sei. Aquilo ali eu percebo lá, por trás de suas palavras, não é aquilo que ele quer dizer. Há uma mágoa no coração, uma ferida no interior dele, que ele não conseguiu perdoar. Lá sofrido, não sei, fazendo aquele trabalho dele, né? E, infelizmente, justamente por causa de um erro ou de um pecado, que ele não aceitou. Se houve alguma injustiça, se alguém pegou pesado, algum inimigo dele, dentro da própria denominação, aproveitou o momento para detonar ele, mas ele pecou. Se ele não tivesse pecado, ninguém teria acusado ele de nada. Mesmo que tivesse acusado, seria mentira. Então, são essas coisas que a gente tem que cair em si. Lá no Salmo 51, Davi diz: eu pequei. Cria em mim um coração puro e restaura dentro de mim um espírito inabalável. Você tem que aceitar o seu erro. Eu errei. Me perdoe. Bom, é como a gente vai andando, pisa no pé de alguém, só fulano, me desculpe aí. Você não pisou no pé dele? Eu sei querer, mas você pisou. Me desculpe. Então, se você cometer um erro, que seja com sua esposa, com seus filhos, na igreja, no ministério, qualquer coisa, numa pregação, você disse uma heresia, alguém chega para você depois do culto: pastor, aquilo que o senhor falou no estudo, pastor, aí você diz: é mesmo, rapaz, eu errei. Na próxima oportunidade, vai lá e corrige. Irmãos, eu falei aqui um assunto, sei que eu estava lendo um livro e falei, e o irmão José, o diácono fulano, disse que percebeu o meu erro e eu quero corrigir aqui perante a igreja.
Irmãos, isso é honroso. O homem que reconhece seus erros, ele é um homem digno. Ele é um homem honroso. Isso não é só para pastor, não, é para qualquer pessoa. Só que nós, pastores, temos um espírito de não querer se dobrar, de não querer reconhecer que estamos errados, mesmo diante das ovelhas. Né? Então, a elegância no comportamento... Alguém mais quer falar, não? Posso prosseguir? As pessoas geralmente se preocupam com a aparência física e se esmeram para mostrar certa elegância, de acordo com suas possibilidades. Isso é natural do ser humano, tanto que muitos buscam escolas que ensinam boas maneiras. No entanto, existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara: a elegância no comportamento. É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer simplesmente obrigado diante de uma gentileza. É a elegância que nos acompanha na primeira hora da manhã até a hora de dormir, em que se manifesta nas situações mais corriqueiras. Quando não há festa alguma, nem fotógrafo por perto. É uma elegância desobrigada. É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas pessoas que escutam mais do que falam. Quando falam, passam longe da fofoca, das maldades, ampliadas de boca em boca. É possível detectá-la também nas pessoas que não usam o dom superior de voz, nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros. É uma elegância que se pode observar em pessoas pontuais, que respeitam o tempo dos outros e o seu próprio tempo. Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece, é quem cumpre o que promete e, ao receber uma ligação, não recomenda à secretária que pergunte antes quem está falando e só depois manda dizer que está ou não. É elegante não ficar espaçoso demais, não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao outro. É elegante retribuir carinho e solidariedade. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas medíocres falam de pessoas. Então, eu sempre acompanho esta frase comigo. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas medíocres falam de pessoas. Então, isso aí é um estilo de elegância que nós temos que primar. Considerações finais. Primeiro, procure ser resolvido na parte sexual, lasciva e outros problemas. Procure ajuda por uma pessoa, um pastor experiente. Lascívia são aquelas pessoas que vivem pensando constantemente em questões sexuais. Né? É no ônibus, é na praia, é no trabalho, é na igreja, se a mulher está vestida, se ela está seminua, se ela não está, ele tem que olhar e tem que desejar aquela pessoa. Né? Por exemplo, de um pastor, de um presidente de uma grande denominação, e ele tinha um motorista, e ele viajava e ia um casal que ia com ele da liderança atrás do carro. Pararam numa faixa de pedestre e passou uma moça que ia para a academia com um short muito curto, mas uma moça muito bonita, bem feita. E ele esqueceu que estava com o motorista e esqueceu que tinha um casal atrás. Ele olhou, disse... Aí olhou ela passando, acompanhou e disse, ainda tem gente que não gosta disso. Olha a situação dele. Um presidente de uma denominação conceituada, e o casal simplesmente ficou decepcionado. E no lugar de procurar ele para conversar, mas pastor, fiquei tão decepcionado com o senhor, a gente... não, detonaram, jogaram lama no ventilador. E como eram 3 testemunhas, não tinha como o pastor negar. Isso gerou
um assunto constrangedor para ele, foi obrigado ele entregar à igreja, passar um tempo no anonimato e a denominação mandar ele para uma outra igreja, em outra região, para que ele, como se ele pudesse começar do zero, simplesmente porque ele falou algo indevido. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um pecado chamado de lascívia. Ele olhou e desejou. Porque ele pode olhar, mas não existe nenhum pensamento de desejo, de lascívia sexual na sua cabeça. E se você tem esse pensamento, evite olhar e procure trabalhar isso com você e Deus. E procure um pastor experiente para lhe aconselhar. Como você deletar isso da sua consciência e jogar isso para o seu subconsciente para que ele fique lá na última gaveta, como se fosse algo que tivesse sido esquecido. Então, seja correto com sua vida financeira, mude seus hábitos com o dinheiro, faça um orçamento, sente-se com sua família, com seus filhos, bote um papel, uma planilha no computador, diz, ó, meu filho, seu pai, juntando tudo, a gente recebe X valor. Temos que pagar água, luz, colégio, prestação, dízimo, oferta de missões, isso, total tanto, a feira tanto. Então, está nos dando uma margem de R$300 de sobra. Vamos deixar esse dinheirinho aplicado na poupança, vamos abrir uma poupançazinha, mesmo pouco, mas a gente vai botando todo mês 200, 100, 200, 300, 500, no final do ano a gente tem 3.000. Aí dá para a gente ir uma viagem, ou dá para a gente comprar uma roupa nova, e vou fazer matrícula. Então, você precisa ser essa pessoa e, semanalmente, você vai jogando lá os seus gastos e a planilha vai lhe apontando como é que está a sua situação financeira e você faça isso, pelo menos a cada mês ou a 2 meses, 3 meses, juntamente com sua esposa e seus filhos, ensinando eles a ter um controle financeiro para o futuro. Né? Então, seja correto com sua vida financeira, evite usar cartões de pessoas de terceiro, evite, se você comprar fiado, pague, veja que você tem que fazer isso para que não haja nenhum problema com relação à sua vida financeira. Trate sua vaidade, você é vaidoso. O que é uma pessoa vaidosa? Uma pessoa vaidosa, ela quer impressionar. Ela sabe que não é nada daquilo, mas ela quer impressionar. Alguém convida ela para um casamento de uma pessoa rica, ela sabe que não pode ir, mas ela vai. Aí ela vai pedir o cartão emprestado a você, vai comprar um presente parcelado, ó, depois a gente acerta. Vai pedir um paletó emprestado a um amigo, e o dinheiro do Uber ainda vai pedir outra pessoa para ir para o casamento, e chega lá todo pomposo, vaidoso, né? Porque ele quer impressionar que ele é alguém que ele não é. Isso é vaidade. O vaidoso, ele quer impressionar. E o que é o orgulhoso? Como é que você identifica uma pessoa orgulhosa? O orgulhoso, ele é, eu sou. Não tem ninguém melhor do que eu. Eu sou o melhor pregador, sou o melhor teólogo, o melhor professor. Ninguém supera, né? É como fosse a última Coca-Cola. Só tem eu e Cassioto, né? Então, o orgulhoso, ele bota defeito até em Hernando Dias Lopes quando está pregando. Pode ser o melhor pregador do mundo. Foi Osh. Ele tem que botar um defeito nele. Ah, ele prega bem, mas aquele negocinho ali, ele tem que botar um defeito, porque na observação dele, ele quer que as pessoas entendam que ele é melhor do que Hernando Dias Lopes. Isso é orgulhoso. E você identifica essas pessoas, tanto na igreja como no ministério. O egoísmo. O que é o egoísta? É meu,
esse é meu, esse é meu e esse é seu. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é seu. Né? Então, a gente vai distribuir cesta básica na igreja e tem irmãos, pastor, me dê uma cesta básica para mim. Aí você dá, será que não dava para arranjar uma para minha esposa ou para minha mãe? Ainda tem meu filho, quer dizer, ele quer tudo para ele. Então, ele é egoísta. Então, o vaidoso quer impressionar, o orgulhoso só tem eu, ele não se acha, não, ele é. O vaidoso se acha, o orgulhoso ele é. O egoísmo sou eu, é meu. Minha filha é a mais bonita, minha filha é a mais inteligente, minha esposa é a mais crente, eu sou o mais... Então, é ele. O invejoso é aquele que queria estar no lugar do outro. Você comprou um carro, ele quer saber quanto você comprou, por quanto você comprou, aonde você comprou. Aí ele fica pensando, eu vou ter que comprar o meu também. Então ele tem inveja. E o ciúme? Salomão disse que o ciúme é mais forte do que a morte. É uma patologia que você precisa trabalhar na sua vida. Você é um cara ciumento. Você tem ciúme das suas coisas, dos seus objetos, do seu carro, da sua agenda, do seu computador, né? Da sua esposa, dos seus filhos. Você não dá um pulso para outra pessoa pregar. Se você estiver longe da cidade, você corre para vir pregar. Se seu carro quebrar e alguém botar, pastor, o senhor no carro quebrou, o senhor ligou, eu botei o irmão que estava aqui, o seminarista estava aqui, eu pedi para ele dar o estudo, mas foi bom demais, foi gostado demais do estudo dele, que maravilha. Aí você já fica com ciúme. Você não coloca mais aquele seminarista para pregar, né? Porque você é um cara ciumento, e você tem que trabalhar isso. Por isso que tem, por exemplo, pastores com 90 anos que não querem pregar a igreja. 90 anos se arrastando, se acabando. E, pastor, o senhor está cansado, a gente vai entregar a igreja, pastor. A gente coloca um pastor mais jovem. Ele não quer entregar, ele só entrega a igreja quando morre. E aí, sofre ele, sofre a igreja e sofre quem quer que seja. Então, vaidoso, orgulhoso, egoísta, invejoso, ciumento e mentiroso. E outras questões emocionais e traumas que envolvem a questão do pastor. Imagine um pastor mentiroso, mente no púlpito, né? Aumenta as coisas, diz que viu sem ter visto, né? Tudo ele aumenta, ele inventa. Então, quem convive com ele começa a perceber que ele é uma pessoa mentirosa, né? Você vai conferir e não bate. Não bate. Ele diz uma coisa, quando você vai atrás, existe um aumento, uma diminuição, dependendo do interesse dele, né? Então, irmãos, trate da vaidade, trate do orgulho, trate do egoísmo, da inveja, do ciúme, das mentiras e de outras questões emocionais e traumas. O que te fala ao ouvido no gabinete é sagrado. Seja gentil, amigo, respeitador, ame, visite, evangelize, estude a Bíblia, estude teologia, atualize-se com as notícias, procure saber da comunidade de um modo geral, o que está rolando num cenário social, político, festividade, quem morreu, quem não morreu. Se você puder ir para o velório das pessoas, também vá, apareça, compareça, e aí você vai se envolvendo com aquela comunidade. Seja elegante no falar, seja elegante no vestir, não roupas caras, mas uma roupa bonita, limpa, arrumada, cheirosa, né? Limpeza pessoal, barba bem feita, se você tiver. Se não tiver, tire a barba, as unhas cortadinhas, da mão e do pé. Precisa ir para salão, você mesmo corta a esposa, passa uma listazinha, né? Toma bem lavadinho, corta os pelos do nariz, do ouvido, ajeita as sobrancelhas, corta bem o cabelo,
né? Bem arrumadinho, cheirosozinho, tá certo? Tudo isso representa você. Então, não fale mal de ninguém, nem dos colegas, mesmo que você saiba de coisas terríveis. Nunca fale negativo de ninguém em público, nunca fale negativamente de ninguém em público. Repreenda de forma bem particular e corrija. Ame o que faz, faça para Deus, faça com amor, faça para a glória de Deus. E 2 Timóteo, 2 Timóteo 2,15 diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Aqui a gente concluiu o nosso slide de 42 páginas. Certo? Então, eu vou entrar agora com outro slide. Eu vou compartilhar com vocês. Tá certo? E vai ser sobre aquilo que eu mandei, sobre vocação e chamado. Vê se chegou aí. Esse vocês vão ler e fazer um resumo até o slide número 15. Não é para fazer todo, não, viu? Se quiser fazer todo, até a 31, mas só metade. Pastor, está aparecendo vários tópicos, tem que abrir o slide mesmo. Né? Então, vários tópicos. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui, vou sair dele, né? Espera aí. Então, deixa eu entrar no outro. Deixa eu entrar no outro. E se saiu alguma coisa aí? É porque está aparecendo sua pasta, na verdade, né? Com vários slides, mas não Então, está. pronto. Vamos abrir aqui o primeiro. Abriu aí, não? Não, tem vários ainda. Tem vários. Então, deixa eu... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Voltar de novo, viu? Ok. Bom. E agora? Apareceu algum aí? Não, tá do mesmo jeito, pastor. Esses slides que o senhor quer falar agora é aquele de chamada de vocação, é? É. Certo. Eu tenho ele aqui. Deixa eu compartilhar, então, peraí. Vá. Seja aí pra gente. Opa, que apareceu bem. Está aparecendo a pasta, né? Eu tenho que botar ele numa pasta. Eu vou mandar para o senhor em PDF, para a gente fazer daquele jeito, tá bom? Isso.
no No WhatsApp, pode ser? pode. Só um instante, rapidinho. Pode sim. Deixa eu ver aqui. Pronto, mandei. Mandou? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo do mesmo jeito, né? Não, ainda não está compartilhando, ainda não chegou, não. É, tá do mesmo jeito ainda. Não, acho que você não abriu o PDF que eu mandei, não, porque foi em PDF que eu te mandei. Peraí, então eu vou tentar daqui mesmo, pastor, melhor. Vamos ver se a gente... deixa para o segundo momento, que a gente dá uma organizada, né? Faz. Tá bom? Pode ser assim? Pode. Aí você vai utilizar outro agora ou vai para o intervalo logo? Não, eu vou fazer assim. Graça e paz. Amém. Jéssica, Oi. os dois arquivos que estão lá na plataforma são iguais. São iguais. Pois é, então será que é o mesmo arquivo que ele quer colocar? É sim. Eu vou compartilhar justamente pelo arquivo que eu mandei para vocês. Mas ele falou que ele acabou de falar que completou aquele de 42 páginas. Sim. E é o mesmo arquivo, não são arquivos diferentes, não. Não, ele vai usar outro agora, que é chamado Invocação. Eu mandei também para vocês na plataforma. Mas não está na plataforma, não. Na plataforma está o mesmo arquivo. Invocação. Então, eu vou encaminhar novamente, mas eu também vou te enviar, mas eu encaminhei para o grupo. Nós fizemos um grupo. Você não está, não, irmão Lúcio? Não estou, não. Ah, meu Deus, então eu vou lhe colocar, viu? Peraí, que eu acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Tá, pastor, veja aí, mas eu estou conseguindo Obrigado, abrir também aqui. Vou te mandar agora, irmão Lúcio. Tá, obrigado. Vem, mas pegou. Jéssica, eu acho que eu não estou nesse grupo também, não, viu? Quem está falando? É o Gustavo. Gustavo também não? Tá. Então, só um momento. Se é um grupo específico dessa matéria, eu não estou. E aí, Tá, irmão, chegou aí? Sim, chegou, pastor. Chegou sim. Estou ficando craque, viu? Glória a Deus, que maravilha. Depois de velho, aprendendo. Muito bem, isso mesmo. Então, nós vamos aqui, olha, só para a gente introduzir o nosso segundo momento, eu vou falar muito pouco sobre isso, que eu quero que vocês leiam esse material até o slide 15. E façam um resumo sobre o que é chamado de vocação, porque há alguns teólogos que defendem que chamar de vocação são palavras sinônimas. Outros entendem que não. Vocação são pessoas que têm aquela vocação, né, para determinada atividade e ele foi chamado por Deus. Por exemplo, a pessoa tem a vocação para ser médico e ele gosta de ser médico, mas nunca teve a oportunidade de estudar para medicina, nunca foi, então ele nunca vai ser médico, embora tenha uma vocação para ser médico. Mas porque não teve
uma formação. Então, ele, infelizmente, ele nunca vai ser médico, né? Pode até trabalhar em um hospital, ajudar alguém, mas ele não poderá ser médico. E outros, você, por exemplo, você pode ir para o seminário, fazer um seminário, estudar, ter convicção do seu chamado, mas, infelizmente, você não tem nenhuma aptidão de ser pastor. Você não tem vocação nenhuma, você não sabe pregar, você não sabe ensinar, você não tem, assim, nenhuma vocação para aquilo. Então, são essas coisas que a gente precisa avaliar. Por exemplo, quando a gente vai ordenar um pastor, a gente pergunta a ele, fale do seu chamado. Aí ele vai explicar para o colegiado de pastores e nos convencer de que ele realmente foi chamado. Primeiro, a gente vai avaliar se ele fala da sua conversão. Então, ele vai dizer sobre a conversão dele, né? Como é que ele se converteu, tal. Convenceu o colegiado de pastor que ele é crente. Nasceu de novo. Então, agora ele vai convencer que ele é chamado. Eu fui chamado, assim, eu estava assim, Deus me chamou, tal. E aí a gente vai ver a questão das habilidades. Se ele tem vocação para ser pastor, né? Por que você quer ser pastor? Você gosta de ser pastor? Eu estou indo porque minha mãe está mandando, minha mulher está obrigando, meus avós, meu pastor disse que eu tinha um jeito de pastor. Então, a gente tem que analisar se ele realmente tem vocação, se ele tem habilidade para ser pastor. Aí analisa a questão dos conhecimentos bíblicos, teológicos, a questão da família, a questão da ética, a questão da Constituição, da denominação que ele vai pertencer, a doutrina, se ele está de acordo com a doutrina da denominação, se ele aceita mesmo, se tem algum ponto que ele é divergente e tal. Depois ele faz uma prova escrita. Depois dessa prova escrita, que abrange algumas 25 questões, 5 relacionadas à denominação e 20 relacionadas à questão teológica, e, por último, ele faz uma redação. Se ele conseguir uma média 7, então ele marca-se um concílio, faz-se um culto, faz-se uma ata, e alguns pastores, no mínimo 5, impõem as mãos sobre ele, impondo as mãos, designando ele para o ministério. É todo esse processo numa igreja histórica para se ordenar um pastor. E mesmo assim, ainda passando por essa peneira, acontece de a gente ordenar uma pessoa que não tem vocação nenhuma, nem chamado nenhum para o ministério. Porque nem sempre, irmão, quem terminou o seminário, obrigatoriamente, tem que ser pastor. A pessoa só, eu quero fazer o seminário porque eu quero ser um professor de escola dominical, ou porque eu quero ensinar no seminário, ou porque eu quero conhecer a teologia. Se lá no seminário Deus mudar a sua história e chamá-lo para o ministério, tudo bem. Se não, ele apenas fica com o seu curso de teologia e continua contribuindo com a igreja, como o advogado. O advogado termina o curso de bacharel em Direito, mas se ele não fizer as provas da OAB, ele não pode legislar. Ele não pode exercer a profissão de advogado. Ele pode fazer um concurso para delegado, ele pode fazer um concurso para o Ministério Público, mas para ser advogado, ele tem que fazer o concurso da OAB, a prova da OAB e tal, para receber as suas credenciais. Então, nas igrejas históricas, são assim também. Você terminou o seminário, você tem que fazer uma prova elaborada pelo Departamento Teológico da denominação, você tem que fazer um concílio com os pastores, uma entrevista oral, onde ele vai falar sobre sua conversão, sobre seu chamado, se você tem vocação, sua questão de conhecimentos bíblicos, denominacional, familiar, ética, sua história e tal. Depois que você passar por todo esse processo, você é ordenado
passa pela reunião da denominação e recebe a sua carteirinha como ministro presbiteriano, ministro batista, ministro congregacional, anglicano e assim sucessivamente. Tem todo esse procedimento, né? Tá certo? O segundo, o que é chamado? Chamado é uma coisa bem particular, né? Você vai dizer que você estava em determinado acontecimento, ou usou o seu pastor, ou você foi num congresso, ou você foi num... Por exemplo, eu tinha 22 anos. Desde criança que minha avó já dizia para mim que eu ia ser o pastor da família. Eu tinha 6 anos, 7 anos, minha avó batia na minha cabeça e dizia, meu filho vai ser o pastor da família. Mas aquilo era criança, foi passando. E eu estava num congresso do Betel Brasileiro na Capela. Em 1984, Dona Lídia fez um apelo para os jovens que estavam na Capela. Quem quer entregar sua vida para o ministério, vem aqui à frente para a gente orar. E em 84, eu fui lá na frente. E foram muitos outros. Eu fiquei lá no finalzinho, muita gente. E ali Dona Lídia orou. E eu descansei no Senhor. Quando foi em 86, Deus me chamou para o ministério. Aí eu fui, fiz o seminário, terminei o seminário. Quando eu cheguei na igreja, quando eu fui ser pastor, que era a igreja dos meus avós, lá do interior da Paraíba, na cidade de Brejo dos Santos, eu preguei lá, era provisionado ainda do Betel, da igreja congregacional, e quando eu ia descendo da escada da igreja, ia subindo um ancião, que era contemporâneo da minha avó, ele já tinha 90 e poucos anos, minha avó já tinha morrido. E ele olhou para mim e disse, engraçado, será que a profecia de sua avó vai se cumprir? Ah, então, veio tudo à minha mente, né? O que minha avó dizia, aquele encontro do Betel. Aí eu dizia, mas o que é que minha avó dizia aqui nessa igreja? Ela sempre dizia que o neto dela ia ser pastor desta igreja. Então, veja que o chamado é algo que Deus chama e Deus continua confirmando o seu chamado durante toda a vida do seu ministério. Não é algo pontual apenas. Deus chamou, teve aquele impacto, mas vem os momentos das dificuldades, como Pedro, que voltou a pescar e tal. Jesus foi lá de novo e disse, Pedro, o teu chamado, meu amigo, os dons de Deus são irrevogáveis, Pedro. Apacenta os meus cordeirinhos. Então, o Senhor vai sempre confirmando. E aí, eu me considero que eu tenho habilidade para ser pastor. Eu tenho vocação pastoral. Então, além do meu chamado, Deus também me capacitou com alguns dons, né? Dons espirituais e dons também naturais que você precisa ter para exercer também o seu ministério pastoral. Quais as características de um chamado? Isso que eu falei, né? Quais as consequências do chamado? Você tem que renunciar muitas coisas, né, que você sonhava. Talvez você quisesse ir embora para outro país, fazer lá um mestrado em Portugal, na sua área, na engenharia, mas Deus está chamando você agora, Deus quer que você vá para o campo agora, então essas consequências você vai ter que assumir. E se você for solteiro, você decide, você e Deus e seus pais. Se você for casado, aí você e sua família, porque você não pode também ir para o campo e deixar a sua família à mercê, né? Se você foi chamado para a África e está estudando, e de repente sua mulher diz que não vai. Não vou não. O chamado é seu. Se você quiser ir, e se você tem convicção do seu chamado, você vai orar para que Deus mude a situação da sua esposa ou dos seus filhos. Porque se ela não disser que não vai, infelizmente, o que Deus uniu, Deus não separa.
nem o que Deus uniu, denominação nenhuma pode separar. Se ela não quer ir, vá orar. Faça uma corrente de oração para Deus quebrar o coração dela. Se ela disser que não vai de jeito nenhum, então o que Deus uniu, ele não separa. Converse com Deus e diga, olha, Deus, enquanto ela não quer ir, eu vou ficar por aqui, ajudando aqui na igreja, ou abrir uma congregação ali, até o senhor tocar no coração da minha esposa e resolver essa condição. Mas para você ir e deixar sua esposa e seus filhos, aí você está indo contra o princípio da palavra de Deus. Que Deus uniu, tem. Oi, nós temos, só para lhe informar, talvez não tenha lhe dito, nós temos um recurso na plataforma, no sistema aí, que é uma mãozinha, que os alunos, quando querem falar, eles levantam a mão. Aí tem um aluno que está com a mão levantada já há um tempo, talvez você não tenha percebido. Sim. Me perdoem. Não, mas aí também não tinha lhe dito antes, aí essa mãozinha... Não, mas eu estou vendo aqui a mãozinha, porque eu não percebi, viu? Pronto. Mas o irmão pode falar aí, quem quer falar, fale. Quem ia falar? Não, professor, já passou, pode continuar. Não, mas fale, homem. Já passou, fale, para não ficar sem falar. Que de repente é interessante para a gente a sua participação, entendeu? É porque quando o senhor falava do Jean Carlos. Quando o senhor falava da questão do concílio e de todo o trâmite, né? A pergunta que faço é, há um respaldo bíblico para todo esse processo ou é algo que a instituição coloca? É institucional, ou tem um respaldo bíblico? Olha, respaldo bíblico não tem não, né? Não existe respaldo bíblico para isso. Agora, se você fala uma expressão aí bem interessante, você está ingressando numa instituição, entendeu? Então, já que você está ingressando naquela instituição, então você tem que respeitar a Constituição, o regimento interno e as regras da instituição. Por exemplo, é uma decisão sua. Por exemplo, você passou no concurso da Caixa Econômica, aí você vai ser contratado pela Caixa. Quando chega lá, tem o treinamento, tem as regras internas, você tem que usar o crachá, você fez uma prova, você foi contratado, você tem que chegar a tal hora, sair tal hora, você não pode fazer. Existem regras dentro daquela instituição que, se você não respeitar, você será demitido da instituição. Então, numa igreja também tem regras. Toda igreja organizada ela tem um estatuto, que é registrado em cartório, e no estatuto diz como é que ela é regida. Como é que se elege um pastor, como é que se ordena um pastor, como é que o salário do pastor, como é que se consagra um oficial. Então, aqueles princípios são chamados regras sociais, que às vezes tem na Bíblia e às vezes não tem na Bíblia, mas servem para o bem daquela coletividade. Agora, se, por exemplo, na denominação X não precisa de nada disso, o pastor presidente lhe chama e faz ali uma entrevista com a liderança, é a maneira deles agir. Então, está corretíssimo também. Por exemplo, na minha igreja tem tesoureiro, tem presidente de patrimônio. Para eu aprovar um orçamento caro na minha igreja, eu tenho que reunir os oficiais e pedir autorização da igreja. Por exemplo, se eu for comprar uma Kombi, a igreja tem dinheiro para comprar 10 Kombi. Eu não posso ir lá na loja comprar uma Kombi e mandar o tesoureiro pagar. Eu posso até fazer isso, mas vai gerar um desconforto na minha comunidade, porque existe uma regra social, uma regra de princípio, um regimento interno que eu tenho que obedecer. Aí eu reúno os oficiais, todo mundo combinou, se ninguém combinar, não compra. Aí leva para a igreja aprovou a compra da Kombi, fez um levantamento onde é que é o preço melhor, você vai e explica tudo de forma transparente e ali está comprada. Já tem denominação que não precisa. Tem dinheiro aí, meu irmão? Tem, então vamos lá comprar a Kombi. Leva um oficial, 2, escolhe a Kombi e diz, compramos a Kombi, amém, aleluia, vamos consagrar.
está também correto, porque são as regras daquela instituição. Está entendendo? Eu entendo perfeitamente e não estou aqui me colocando contrário a isso. Mas quando se fala num tema como chamado e vocação, Sim. isso parte de algo bem, bem particular, né? De uma experiência muito estreita com Deus ali. E eu fico pensando, como nós, enquanto banca, né, examinadora, vamos chamar assim, ou concílio, dependendo da denominação, vamos medir ou avaliar, né, essa situação, se na verdade o chamado e a vocação é daquela pessoa ou não. Né? Aí é por isso que eu pergunto, tem um respaldo como eu bíblico? falei. Tem um respaldo, porque só essas perguntas, se for um bom ator e estudou bem o conteúdo, ele responde tudo certinho. E a gente bota um mercenário lá, um lobo, para ser o pastor das ovelhas. Não é verdade? Trazendo nesse contexto bem, bem social. Então, não é uma situação complicada. O que eu quero... É bem delicado isso aqui, né? É essa coisa delicada de um chamado e uma vocação ser algo tão particular, tão íntimo, mas que quando a gente vai fazer como instituição, a gente corre o risco de deixar com que um lobo se prepare bem, conheça todas as perguntas e saiba todas as respostas e nos diga aquilo que nós queremos ouvir. E aí a gente coloca um lobo lá e ele vai tratar com as ovelhas. Há esse perigo, o pastor entende que é uma espécie de peneira, né? Mas assim, uma espécie de peneira que a gente também não evita que isso aconteça. Agora, também acontece da pessoa não passar por esse concílio e ser um lobo também. Ele mesmo se prontificar, dizer que é pastor, como a gente tem visto aí, sem ter nenhuma avaliação, sem ter nenhum concílio. Infelizmente, não é que o concílio vai evitar isso, mas é uma espécie assim de um cuidado para a gente. Não é um concílio, ele não deve ter aquele espírito de reprovação, está entendendo? Já que ele fez a prova, passou bonitinho, eu acho que o concílio é mais uma espécie assim, de avaliação. Se o cara não é bom na teologia, mas a gente pode recomendar, olha, vai ler mais um pouquinho esse assunto, a gente vai lhe ordenar, mas seria bom que você lesse mais esse tema. Está entendendo? É uma sondagem, né? É uma sondagem. Agora, tem concílio realmente que o aluno fica super estressado. Tem concílio que vai para reprovar o aluno. Aí eles criam aquele clima tão hostil que o aluno fica tão nervoso que ele sabe responder, mas ele fica tão travado, nervoso, que ele ainda não respondendo. Aí, como diz, bloqueia aquele aluno de passar naquele concílio. Aí o cara fica tão traumatizado que ele não quer mais ir. Está entendendo? Então, tem que ter muito cuidado. E aí a gente perde o pastor, né? Tem que ter muito cuidado, porque senão você pode perder um bom elemento com a sua rigorosidade. Isso assim, você vai fazer pergunta que você aprendeu depois de 10 anos de ministério, aí você quer que o aluno que terminou agora responda. Está entendendo? Pega um texto bíblico que você, como pastor, descobriu agora, aí joga para cima do aluno. Aí o aluno fica nervoso, perdido, está entendendo? Porque ali ele está envolvido, ele não tem aquela maturidade, ele vê 5, 6 pastores rodeando ele, tudo mais experiente do que ele, então ele fica já nervoso. Então você tem que um clima bem tranquilo, olha, fique tranquilo, nós aqui estamos apenas para fazer um exame, não nada de hostilidade. Se não der para você fazer agora, a gente faz outro dia. Se você ficar nervoso, a gente entende. E deixa o aluno bem à vontade, para que ele se sinta bem à vontade. Está entendendo? Aí, se ele for muito fraco e não convencer você que ele não tem chamado nem vocação, aí você dá mais um tempo na ordenação. Mas se ele for convencer o básico, aí você recomenda ele para ordenação. Está entendendo? Eu já errei. Já ordenei muito pastor abençoado, eu já ordenei mais de 40 pastores. E já ordenei muitos que hoje eu tenho, assim, orgulho da vida deles. Mas
Desses 40, eu acho que eu errei uns 5, que não, hoje não estão em ministério, que depois provaram que não tinha vocação nem chamado nenhum, entendeu? Embora tivesse muito conteúdo teológico, mas eles não, era como se fosse só aquele ambiente, daquele momento, não sei, e aí a gente vai aprendendo com os erros também, está entendendo? Alguém mais quer falar? O irmão terminou, irmão? Ou quer conversar mais? Não, professor, foi muito bom. Muito Tá bom. Obrigado aí pela explanação. Muito bom, muito Olha, bom. os irmãos podem até concordar, discordar, corrigir. A gente está aqui para aprender, gente. Viu? Então, olha, eu já ordenei mais de 40 pastores, já enviei mais de 25 missionários para o campo, já participei de vários concílios, já apliquei prova, né, em concílios de alunos e tudo. É como você está falando, a gente tem que ter cuidado. Agora, não é que tem que ser obrigatório que haja isso. Tem denominação que não tem isso, né? E às vezes eles acertam e às vezes eles erram também, né? Porque depende muito do que está no coração. Ninguém vê a testa da pessoa, né? O que está na testa dele, né? Se ele vier orquestrado para decorar, aí a gente não tem como a gente adivinhar, né? Muita coisa. Quais os fatores que podem ser considerados comuns em um chamado? Coisas que são bem comuns. Primeiro, abandonos ministeriais passam a ser observados com frequência. Está vendo? Atualmente é um dos fatores que pode estar contribuindo para esse triste fenômeno é a falta de clareza do assunto chamado. No dicionário da Bíblia de Almeida encontra-se a seguinte definição para a palavra chamar: convocar certas pessoas para que se dediquem aos trabalhos especiais do reino de Deus, como lá em Romanos 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo, ele expressa muito bem isso, porque nós já fomos chamados para ser crentes, servo de Deus, e depois nós fomos chamados para o ministério. Também essa convocação é uma decisão divina, tomada desde a eternidade, desde tempos eternos, como Deus disse a Jeremias: antes que tu fosse formado, eu te consagrei e designei você a profeta às nações. Então, o chamado é algo divino, né? A palavra chamada alcança vários significados. Em primeiro lugar, dá nome a uma pessoa ou a coisa, ou até mesmo ser chamado por um nome. Convidar ou solicitar alguém, nomear para algum ofício, convidar alguém para assumir alguma responsabilidade mediante uma palavra. Então, Deus vai lhe chamar para ser pastor e Deus vai lhe capacitar para ser pastor, ou ele pode já lhe chamar para uma determinada missão, porque ele sabe que você é capacitado para aquilo. Entendeu? Não no sentido humano que eu estou falando, mas no sentido espiritual. Se Deus vai convocar você para ser líder de um grupo de oração ou um departamento de oração numa denominação, Deus não vai chamar alguém que não gosta de orar, que não tem o hábito de orar, porque ele não vai dar conta. Tem que ser alguém que ame o que faça. Aí colocou a irmã fulano, que é uma mulher de oração. Então você vai colocar aquela velha história, cada macaco no seu galho. Cada pessoa com o seu perfil, com sua identificação com aquela área. Vai liderar o departamento de missões, tem que ser alguém que ame missões, que saiba fazer missões. Vai liderar o departamento de evangelização, tem que ser alguém que saiba e ame a evangelização. Departamento de música, o regente do coral, você tem que ter vocação para aquilo. Você chamou alguém que tem vocação, habilidade para aquela tarefa, né? O chamado torna-se plenamente religioso quando a pessoa o vê em seu contexto e sente-se chamada por Deus para executar o seu trabalho. O significado religioso do chamado é viver sempre diante de Deus, fazer a sua vontade e ser fiel em seu trabalho.
Ao utilizar-se o termo vocação, encontra-se muitos sentidos interligados, que podem até mesmo ultrapassar o sentido religioso. Vocação está ligada ao ato de chamar. Quer dizer, o ato de chamar está atrelado à vocação. Não é que vocação e chamado são as mesmas coisas. Você tem vocação para fazer um determinado serviço da igreja, mas eu, como pastor, não coloco você, porque eu não gosto de você, a gente não se dá bem, eu boto uma pessoa que não tem nada a ver. Eu chamei fulano, mas ele não tem vocação para aquilo. E aí o trabalho sofre, porque você botou alguém para fazer uma coisa que não sabe fazer ou não tem amor naquilo que faz. Né? Como é que eu vou chamar um irmão para ser professor do jovem na escola dominical se ele não tem habilidade, nem vocação nenhuma, nem para ser professor, nem trabalhar com jovens? Não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Você tem que ter essa visão. Então, vocação está ligada ao ato de chamar. Alguém pode exercer uma atividade específica, mas o sentido se torna mais específico quando se trata de vocação religiosa. A vocação religiosa refere-se a um conjunto de relações do qual fazem parte a pessoa que é vocacionada e toda a sua experiência subjetiva, bem como o contexto religioso do qual ele faz parte e a exigência desse contexto. O termo tem sido usado de uma forma bem mais restrita e técnica, para se tratar do chamado de Deus para uma obra do ministério, mas nas mais diversas formas. O chamado torna-se plenamente religioso quando a pessoa vê no seu contexto e sente-se chamada por Deus para executar o seu trabalho. O significado religioso do chamado é viver sempre diante de Deus, fazer sua vontade e ser fiel ao seu trabalho. Ao utilizar-se o termo vocação, encontra-se muito sentido. Eu já li, né, isso aqui. É o mesmo. Aí aqui diz, em contraste, quando a chamada de Deus não é recusada, ela cria ordem no universo e faz com que os eventos da história aconteçam. Deus chama o homem para uma tarefa. Pode ser profética, política, pode ser imediata ou posteriormente, mas a chamada sempre exige uma decisão por parte daquele que é chamado. E esse chamado de Deus transforma o homem despreparado e desqualificado em instrumentos para cumprir a sua vontade. Não é porque eu tenho a vocação que eu vou desenvolver bem. Não. A gente tem que estar confiando inteiramente na dependência de Deus. Né? Na dependência de Deus. Tá certo? O 9. Os relatos de vocação que foram conservados no Antigo Testamento ocorrem de duas formas. A primeira é em forma de diálogo, composta de vários elementos, como a incumbência, a rejeição, as desculpas apresentadas diante das incapacidades pessoais. Isso é humildade. Veja que todos, Moisés, Jeremias, né, todos foram humildes. Gideão, e até mesmo da dificuldade da missão, ou seja, eles foram humildes, eles reconheceram, mesmo tendo habilidade. Moisés era um camarada altamente preparado. Né? Paulo era uma pessoa totalmente preparada, mas no momento do chamado, eles se sentiram incapazes. Não, Senhor, eu não. Além da incapacidade que eles se sentiram, a dificuldade e a responsabilidade da missão, e, por fim, a asseguração e apoio garantido por sinais. Então, eles pediam sinais a Deus. Segunda forma era através de visões, geralmente do trono celestial, como Ezequiel. Aquele chamado de Ezequiel, com aquele trono, aquilo ali é uma coisa fantástica. Né? Nem todo mundo tem algo assim fantástico, fenomenal, espetacular. Às vezes tem pessoa que tem um chamado bem simples, mas é um chamado. Agora, o chamado, você está atrelado também à sua decisão. Se Deus chamou você e você fica protelando, ou não quer, ou acha difícil, e vai, isso aí é uma decisão sua e Deus. E, geralmente, as experiências não são boas, né? De quem recusa o chamado de Deus.
Você tem habilidade, você é um crente, Deus vai lhe capacitar, você sabe tudo isso, mas diante da responsabilidade, talvez a sua insegurança, e leva você a não aceitar o chamado naquele momento. E aí você vai protelando, e Deus trabalhando, e você vai ter uma luta constante com Deus. Né? A gente viu Moisés, Gideão, Jeremias, Ezequiel, Eli, Eliseu, Davi, Daniel. Todos esses homens tiveram um ato de humildade diante de Deus quando foram chamados, porque entenderam que eles eram os humanos. E para fazer o trabalho espiritual, a gente precisa de uma capacitação divina. Né? De uma capacitação divina. Tá certo? O seminário, ele é uma ferramenta. Ele nos ajuda. A gente a preparar um sermão, nos ensina a ler um texto e interpretar corretamente, e a história da Bíblia, a geografia. A gente aprende alguma coisa que vai ajudar no nosso ministério, mas o mais importante disso tudo é a sua chamada e a sua preparação divina, espiritual para você. Né? Você tem que ter esse entendimento. Vamos parar aqui no 12, vamos dar uma paradinha. A gente volta 9h15, tá bom? Ok, irmãos? Ok. Ok, 9h15 a gente pastor. volta. Joia. Ok. Não.